48º exemplo. Use case when para testar a classe de seus objetos. Esse exemplo tem mais fins didáticos, é um pouco controverso. Eu adaptei do livro Programming Ruby, na página 137, tá? Por quê? O Ruby, ele tem polimorfismo e duck typing, né? E evita esse tipo de construção case when. Então, uma coisa muito importante que eu aprendi com programação orientada a objetos é que a programação orientada a objetos, o polimorfismo, ele serve para substituir os comandos de seleção if, else e case when, que é a seleção múltipla. A gente usa polimorfismo para isso. Então é quase um code smell, é quase um sinal de que algo está errado você ter muito if num programa orientado a objeto. Mas como a gente pode programar imperativo também, né? A gente pode usar à vontade case when quando a gente achar que deve. No exemplo abaixo a gente vai ver que toda classe em Ruby é uma instância da classe class. Então existe uma classe chamada classe. Uma classe é um objeto em Ruby. E ela vai implementar esse operador de 3 sinais de iguais, que é usado pelo case. E eu posso comparar com uma instância de uma classe. Então eu posso usar o case when para descobrir a qual classe um objeto pertence, embora esse não seja tão útil como eu falei antes, né? Porque é melhor você usar polimorfismo. Não é muito legal você ficar perguntando, objeto, se você é de uma classe tal, faça tal coisa. É melhor você dizer para ele, objeto, faça tal coisa. E aí ele vai fazer tal coisa de acordo com a classe dele. A gente vai ver isso depois. É que esse curso é mais voltado para Ruby, não a orientação a objetos pura, tá? Aos conceitos. Um método polêmico aqui, ele recebe uma máquina. Se essa máquina for uma máquina rebelde, eu vou colocá-la de castigo. Vou enviar essa mensagem. Se ela for uma máquina boazinha, eu vou mandar ela fazer um sanduíche. Aqui eu estou usando um case, uma programação defensiva, porque eu não estou querendo invocar um método que não existe, estou querendo evitar o rescue, né? Então, em vez de eu tratar o erro, eu vou evitar o erro com lógica. Claro que é um exemplo controverso, né? Aqui nós temos 2 classes, a gente está começando já a entrar em classes em Ruby, né? Que já vimos as estruturas, estamos partindo para classes já. A classe pode definir um método. Por quê? Esse método aqui é global. Ele está no top level object. O receiver dele é o top level object. Todo mundo consegue visualizar ele, até as classes. Mas a classe pode ter os métodos próprios dela. A máquina rebelde só posso colocá-la de castigo. Aí põe a mensagem, essa máquina nunca me obedece. Já a máquina boazinha, ela faz um sanduíche. Agora um sanduíche de atum. Exemplos bem simples para caber na tela, caber na nossa mente, a gente não ter que ficar pensando muito. Vamos criar 2 instâncias, a máquina 1 e a máquina 2. Como eu crio um novo objeto em Ruby, uma instância, operador new. Escreve o nome da classe, que é uma constante, começa com letra maiúscula. New, máquina rebelde e máquina boazinha. A gente invoca os 2 métodos, o método polêmico 1, da máquina 1 e da máquina 2. E aqui ele vai imprimir. Essa máquina nunca me obedece, porque ele vai pegar a instância da máquina. Máquina aqui vai ser ou uma instância de máquina rebelde ou uma instância de máquina boazinha. E ele consegue comparar num case. Então, um case, quando você põe classes na cláusula when, ele vai ver se aquela instância é daquela classe, se a instância é a máquina de qual classe. Aí eu coloquei umas observações aqui, vamos ver. Ó. Acho que estou assistindo muitos filmes de ficção com robôs. E olha, isso eu fiz esses exemplos antes de assistir o Westworld, viu? Agora, né, que o Westworld está na moda, mais ainda a rebelião das máquinas, né? Spoiler alert. E já vimos muitas estruturas de controle. Ó. Estamos acabando e agora a gente está começando a falar de classes e métodos, né? Mas então, paciência, vai ter exemplos próprios para falar sobre como eu crio uma classe, como eu crio um método, como eu crio uma instância. Por enquanto a gente está só nas estruturas de controle. E é muito interessante você conhecer essas estruturas, tá? Como eu falei, se você não conhece, se você faz um for em Ruby, e fazer um for em Ruby é uma coisa assim inimaginável. Por que fazer um for em Ruby se eu tenho outras estruturas mais interessantes? Que a gente viu o método times, a gente já viu por cima o método it, né? E elas são muito mais expressivas, muito mais legíveis, né? E aí
Lembrando que em Ruby, se a gente tirar as estruturas de controle, begin, end, while, if, tudo o resto é objeto. Então sempre lembre disso, tudo é um objeto. E você pode descobrir a classe deles no case when. E lembrando que a classe também é um objeto, né?